Você está ouvindo o podcast Além da DI, um espaço de informação, acolhimento e conscientização para lembrar que existe vida além do diagnóstico. Olá pessoal, aqui é a Vi. E antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por dar o play e estar comigo aqui hoje. Se você chegou até este episódio porque acabou de receber um diagnóstico de doença inflamatória intestinal ou porque convive com alguém que tem Crohn ou retocolite ulcerativa, eu espero do fundo do coração que essa conversa ela te faça se sentir menos sozinho. Hoje eu quero te contar um pouco da minha história, não apenas a trajetória da doença, mas a pessoa que existe além dela. E uma nota importante: as informações compartilhadas aqui baseiam-se na minha experiência pessoal e na minha jornada com o paciente. Este podcast ele não substitui aconselhamento, diagnóstico e o tratamento médico profissional. Então nunca deixe de consultar o seu médico. Bom, tudo começou quando eu tinha 26 anos. Eu estava levando a vida normalmente, trabalhava e estava vivendo um momento que parecia ser de recomeço, porque eu tinha acabado de passar por um período muito difícil com a fibromialgia, estava finalmente saindo das crises, fazendo o desmame das medicações e começando a me sentir bem de verdade. Pela primeira vez, em muito tempo. E eu sentia que estava tomando as rédeas da minha vida. Eu acreditava que a fase mais difícil tinha ficado para trás. Mas a vida tinha outros planos. No começo, os sintomas da retocolite pareciam algo simples, Tive mudança ali do hábito intestinal, logo começaram as dores. Com o tempo, as dores eram cada vez mais fortes e mais intensas. E foi quando apareceu os sangramentos, Mas mesmo assim, eu resistia a imaginar que pudesse ser algo sério. Eu até cheguei a sair algumas vezes do trabalho e ir até o pronto-socorro. Os médicos de plantão sempre davam o mesmo diagnóstico, que se tratava de uma gastroenterite comum e, sinceramente, eu também acreditava. Eu achava que era apenas um mal-estar passageiro. Até que os sangramentos aumentaram, as dores começaram a ficar insuportáveis e alguma coisa dentro de mim já estava avisando, que eu precisava investigar de verdade. Foi quando eu consegui um encaixe de urgência com um gastroenterologista e já saí de lá com a guia para realizar a minha primeira colonoscopia com biópsia. E quando o resultado chegou, eu voltei ao médico, ele me passou um tratamento inicial de curto prazo e me explicou muito pouco sobre o diagnóstico e o que estava acontecendo. E naquele momento eu confesso que eu não entendi a real dimensão do diagnóstico. Foi somente quando eu procurei uma segunda opinião, inclusive a minha mãe estava junto nessa consulta, que a ficha caiu de verdade. E esse novo médico, ele me explicou detalhadamente o que era uma doença inflamatória intestinal, o que significava na prática, como seria conviver, e viver com essa doença crônica. E foi ali que bateu forte, porque eu tinha acabado de sair de uma luta enorme contra as crises de fibromialgia. E agora, sem nem ter tempo para respirar, eu estava começando uma nova batalha. E eu lembro perfeitamente de pensar: como assim mais uma doença autoimune? Não, por que isso está acontecendo comigo? E essas são perguntas que muitos pacientes fazem no início. E se você está passando por isso, talvez também esteja se perguntando a mesma coisa agora. E a fase mais difícil veio quando eu deixei de responder o tratamento inicial. Eu fazia tudo certo. Tomava as medicações nos horários, seguia a dieta extremamente à risca,
fazia suplementações das vitaminas, do ferro. Eu cumpria absolutamente tudo que os médicos me pediam. E mesmo assim, eu só piorava. E eu me via indo repetidamente ao pronto-socorro, apenas para tentar controlar um pouco da dor. Muitas vezes eu precisei de corticoides em altas doses, outras vezes de medicações ainda mais fortes. E junto com isso, vieram as anemias profundas, os inchaços e uma enxurrada de outras limitações diárias, né? Até conseguir iniciar o tratamento com imunobiológico e começar a estabilizar novamente um pouco os sintomas. Mas talvez a parte mais dolorosa tenha sido perceber que eu não conseguia controlar o meu próprio corpo. Eu sempre fui uma pessoa extremamente rígida comigo mesma. Sempre gostei de planejamento, ter respostas prontas, de ter o controle de tudo da minha vida. Mas a retocolite, ela me deu uma rasteira e me ensinou uma das lições mais duras da minha vida. Nem tudo depende de nós. E nem tudo está sob o nosso controle. E aceitar isso, particularmente, foi muito doloroso. A minha alimentação mudou, minha rotina virou do avesso, as minhas prioridades mudaram completamente. Mas, por outro lado, esse momento sombrio, ele me mostrou o quanto eu era, na verdade, o quanto eu sou amada. Os meus pais, meus irmãos, meus amigos, minha esposa me apoiaram o tempo inteiro. Sempre ali comigo em consultas, exames, sessões de imuno. E até os meus amigos, eles passaram a procurar lugares onde eu pudesse comer com segurança e estar com eles. E são gestos simples, mas quando você está vulnerável e doente, eles significam o mundo inteiro para você. E foi nesse processo que eu comecei a enxergar o outro lado da moeda. A doença, ela estava me obrigando a desacelerar, a me respeitar, a ouvir os sinais do meu corpo, a controlar a minha ansiedade e a abandonar, de uma vez por todas, aquela ilusão de que eu precisava ser a super-heroína e controlar tudo para que as coisas pudessem dar certo. Mas existe algo que eu preciso destacar que mudou completamente a minha forma de encarar os dias difíceis, que foi entrar em contato e criar amizade com outros pacientes. Quando você recebe o diagnóstico, parece que você foi jogado sem paraquedas dentro de um furacão. É uma enxurrada de exames, remédios, visitas a farmácias, visita a médicos, medos, restrições e um monte de dúvida. Mas o pior, ninguém te dá um manual com instruções ensinando como lidar com isso. E foi ouvindo histórias de outros pacientes que eu finalmente consegui respirar. Foi vendo pessoas entrando em remissão, viajando, trabalhando, engravidando, construindo famílias, vivendo plenamente, que eu percebi uma coisa fundamental. A vida não acaba com o diagnóstico. Ela continua. Talvez, é claro, de uma forma diferente, em outro ritmo, mas ela continua. E foi justamente dessa necessidade de compartilhar que nasceu a Lenda DI. Eu sentia muita falta de encontrar pessoas que realmente soubessem o que eu estava sentindo na pele. Eu sentia falta de conteúdos na internet feito por quem estava atravessando aquela mesma jornada, sem aquele tom puramente frio, técnico, sabe? Eu senti a falta de um espaço mais seguro, um lugar onde pudéssemos falar não apenas de sintomas e remédios, mas da vida, dos nossos sonhos, das nossas frustrações e também das pequenas, grandes conquistas, porque existe muito mais em nós do que um CID
ou um diagnóstico. E é exatamente isso que eu quero construir aqui com você. É uma comunidade, um espaço de troca real, de acolhimento, de informação confiável e principalmente de esperança. Olha, e hoje eu ainda estou em tratamento. Eu ainda não alcancei a remissão que eu tanto sonho, mas sigo caminhando passo a passo acreditando nisso. E recentemente eu precisei reaprender uma lição muito importante. Quando eu comecei a apresentar melhorias, eu dei uma bela relaxada em todos os cuidados cotidianos. E aí a doença rapidamente me lembrou que o tratamento não é só tomar comprimido, fazer a imuna a cada 8 semanas, né? O tratamento ele é rotina, é disciplina, é alimentação, é manejo do estresse e é autocuidado constante. Então, neste exato momento, eu estou recomeçando. E sabe de uma coisa? Tudo bem recomeçar quantas vezes forem necessárias. O meu sonho continua sendo alcançar a remissão completa, mas acima de tudo, o meu objetivo é viver bem, com saúde física, emocional, mental e muita qualidade de vida. E eu tenho fé de que esse dia vai chegar para mim e para você também. E se você acabou de receber um diagnóstico de retocolite ulcerativa ou de doença de Crohn, ou está no meio de uma crise difícil, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que você está passando. Eu sei que parece às vezes injusto. Eu sei o quanto você deve estar assustado, confuso, cansado e talvez vivendo um luto pela vida que você tinha antes. Mas se permita passar por essas fases. Elas são humanas, são legítimas e faz parte de todo esse processo. Mas, por favor, não permaneça em nenhuma delas. Tudo isso é um momento, é uma estação, uma passagem. Agora que você já sabe o que você tem um diagnóstico, você pode buscar o tratamento correto, pode iniciar a sua trajetória de recuperação. Então, tenha paciência com as medicações, com o tempo do seu corpo e principalmente paciência com você mesmo. E quando tudo parecer difícil demais, lembre-se das palavras de Santa Teresa que me confortam muito todos os dias. Ela sempre dizia assim: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. E eu acrescentaria apenas mais uma coisinha. Você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa. E nós nos encontramos no próximo episódio do Além da DI. Um beijo e um abraço enorme para todos vocês. E até lá!